Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E o capítulo 11 de Hebreus nos mostra aquilo que ficou conhecido como heróis da fé. Personagens tão pecadores quanto você e eu, mas que caminharam crendo que Deus poderia fazer o impossível na vida deles e até através da vida deles, para abençoar também muitas outras vidas. E isso nunca mudou. A vida cristã, ela exige no seu alicerce uma genuína, uma verdadeira fé, que nós podemos dizer que não é só apenas acreditar em alguma coisa, mas é se relacionar verdadeiramente com Deus, mesmo que não o veja. Porque pensando em fé, no seu sentido mais abrangente, pessoas do mundo inteiro acreditam em alguma coisa, ou até mesmo pessoas do mundo inteiro acreditam em Deus. Todavia, crer no Senhor significa ter a plena certeza da sua existência e, portanto, uma vez que a sua existência é real, ter um relacionamento porque ele é necessário às nossas vidas. Portanto, crer em Deus é andar com Deus, é viver para Deus todos os seus dias. Porque quando nós resumimos a fé em apenas acreditar que Ele existe, nós podemos, como nós encontraremos, criar apenas religiões que vivem, teoricamente, essa crença. Ou seja, nenhum cristão, de qualquer que seja a vertente do cristianismo, qualquer mesmo, negará a existência de Deus. Também, nenhum judeu, como nós vamos entrar no capítulo 11 de Mateus, negaria a existência de Deus. Todavia, quando nós vamos para o texto que nós já lemos hoje, Mateus capítulo 11, Jesus fala da falta de fé deles. Da mesma forma, podemos encontrar na cristandade, de uma forma abrangente, uma incredulidade, apesar de todas as afirmações sobre a existência de Deus. Logo, a fé segundo a Escritura não é apenas dizer, não, Deus existe. A fé segundo as Escrituras é verdadeiramente um relacionamento com Deus, ou seja, uma convicção tão real em seu coração que se relaciona com o amor, que é o primeiro grande mandamento da lei, que leva o indivíduo à necessária relação com Ele. Porque Ele existe, eu tenho que me relacionar com Ele. Porque Ele existe, eu tenho que viver para a glória dEle. Porque Ele existe, eu tenho que andar com Ele. Porque Ele existe, eu tenho que amá-lo. Porque Ele existe, eu tenho que adorá-lo, como nós devemos fazer. E aqui estamos. Portanto, a fé na Escritura é algo muito mais profundo do que apenas afirmar a existência de Deus. Todos os personagens dos dias de Jesus acreditavam na existência de Deus, mas quase toda aquela geração fora acusada pelo próprio Filho de Deus de ser incrédula. E você? Você tem fé? Você crê verdadeiramente no Senhor? Vamos então para Mateus capítulo 11, e nós vamos reler alguns poucos versículos, como sempre fazemos, e gostaríamos então de ler os últimos versículos do capítulo, que diz assim, versículos 28
a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Deus amado, é tão bom repousar em teus braços de graça e amor, para ouvir a palavra do Senhor que nos chama de filhos sem merecermos. É tão bom poder ver o teu Espírito aplicando ao nosso coração a palavra que aquece a alma para nos confortar e exortar, fortalecer e edificar e assim nos conduzir à perseverança em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Portanto, Senhor, fala, a Tua palavra encontre corações preparados pelo Espírito Santo, para que ela faça morada, e então fortaleça, então Deus frutifique, para que o Teu nome seja louvado naqueles que se achegam a Ti. Que o Senhor receba a nossa oração, a nossa adoração, a nossa gratidão, nosso coração. Fala em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, nós estamos fazendo a exposição do Evangelho segundo Mateus, junto aos demais evangelhos, porque o nosso propósito é ver todos os evangelhos focando, obviamente, na vida de Cristo Jesus. E nós já vimos no domingo passado, como no capítulo 10, o Senhor Jesus, ele separou os 12, inclusive Judas, e destinou a pregar a palavra. Aqui ainda não é a grande comissão, digamos assim. O Senhor Jesus está experimentando eles. Esse é um primeiro momento, vamos dizer que é um estágio daquilo que eles ainda vão realizar, porque eles inclusive precisariam que ocorresse o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, para que eles fizessem a obra no poder do Espírito, assim como Jesus, que também realizou a obra do Pai pelo poder do Espírito Santo. Então, enquanto eles foram às cidades para pregar a palavra do Senhor, o Senhor Jesus, diz o capítulo 11, versículo 1, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, ou seja, tudo aquilo que nós vimos no capítulo 10, tudo que ele instruiu acerca do presente e do futuro, porque eles ainda veriam essas coisas acontecer também, Jesus então partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Veja que coisa interessante. Jesus envia os discípulos para fazer a obra, pregar o evangelho, e ele mesmo também vai. Só que ele vai um destino bem específico, a cidade dos discípulos. Vocês lembram que Jesus disse que o profeta não é bem aceito na sua cidade? Ele foi pregar na cidade deles. Ele foi pregar para aqueles que eles não pregariam. Eles foram para outras cidades e Jesus para a cidade de seus discípulos. E foi pregar o evangelho. Todos os livros do evangelho nos mostram que o foco de Jesus era a pregação. Jesus fez milagres aqui, milagres ali, Jesus curou, mas o foco dele era pregar a palavra, porque é pela palavra que se dá a conversão, o poder da palavra com o poder do Espírito. Então, o foco de Cristo sempre foi a ponto de Jesus, quando terminava em uma cidade, ia a outra cidade para pregar a palavra, certo de que essa era a sua missão ministerial primária. O resto era uma forma de concorrer a favor dessa pregação. Tanto que em Marcos 1,38
disse Jesus aos discípulos: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. É claro que Jesus veio para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. O seu, digamos, ministério principal, o centro do ministério dele, era a crucificação. Mas, no que diz respeito à jornada ministerial dele, como o bom pastor que ele é, inclusive, a pregação era o centro disso. Isso, inclusive, ajuda a igreja a entender em nossos dias que o centro do ministério pastoral é a pregação da palavra de Deus, como Jesus também demonstrou. Os apóstolos entenderam, e lá no capítulo 6 de Atos, eles vão dizer isso também: não devemos deixar a oração e a pregação da palavra para servir as mesas, quando então são instituídos os diáconos. Eles aprenderam bem que o centro do ministério pastoral é a pregação, também do ministério profético, como nós podemos ver no Antigo Testamento, e do ministério apostólico, como nós vamos vendo no Novo Testamento. Então Jesus saiu pregando. E aí o texto diz que quando João Batista, ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, observe, Jesus começa seu ministério praticamente no mesmo momento em que João Batista foi preso. Então, é quase ao mesmo tempo os dois eventos. Então, João Batista está preso, está no cárcere, e Jesus está realizando as obras, está pregando, está fazendo, seguindo com o ministério da palavra. E isso chega aos ouvidos de João Batista, que nós já vimos nos primeiros capítulos, primeiro capítulo principalmente do Evangelho de João, que João Batista recebeu do Senhor a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, e com uma convicção tremenda, ele apontou para Jesus, mostrou para os discípulos que ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, João Batista já mostrou suas convicções no início. Nós não podemos dizer que João Batista em nenhum momento estava certo de quem era Jesus, porque o seu papel, inclusive, o coração do ministério do profeta João Batista, era levar as pessoas a Cristo. Ele preparou as pessoas pela pregação da palavra, levou ao arrependimento e então apontou para Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista sabia quem Jesus era. Todavia, agora ele está preso, porque vocês devem lembrar que a esperança de Israel é que o Messias que viria da parte do Senhor, filho de Davi, ele era também o rei de Israel e aquele que libertaria o povo de seus inimigos. Claro, o inimigo principal da igreja é o pecado, seguido do próprio diabo. Não apenas adversários políticos, como o Império Romano daquela época. Então, João Batista também tinha tais convicções, porque Deus não saiu revelando para o profeta João Batista todas as coisas, como não fez a nenhum dos profetas. Lembre-se, os profetas receberam da parte de Deus a revelação que Deus quis para o momento. Deus não revelou a Escritura inteira para cada um dos profetas. De Gênesis a Apocalipse, todos os profetas sabiam de tudo. Não. Os profetas tinham a revelação que Deus queria para o momento. Portanto, eles também eram limitados no conhecimento de Deus, de suas obras e, portanto, da redenção. E João Batista não é diferente. João Batista tinha suas limitações acerca do conhecimento da própria obra redentora, do conhecimento até de Cristo Jesus, mesmo sendo o seu precursor. O que acontece é que João está preso e Jesus fazendo a obra. E como você e eu, nos momentos difíceis da vida, nós tendemos a enfraquecer a nossa fé, ou tendemos a deixar que a dúvida surja. Acredito que você já teve momentos de uma grande convicção e testemunhou para as pessoas a glória de Deus, porque você se sentia realmente fortalecido. As convicções estavam plenas
Mas, passando a planície dos vales, dos pastos verdejantes, chega o vale da sombra da morte. E nem sempre aquele que passa pelo vale da sombra da morte o faz como Davi, que disse: tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi se sentiu seguro nas mãos do Senhor, porque no vale sombrio ele se achegou a Deus como uma ovelha que está ali sendo carregada pelo seu pastor. Davi está mais próximo do Senhor do que nunca. Mas é aquele lugar que muitas vezes as dúvidas sombrias aparecem. E então, o texto nos diz que João, estando preso e ouvindo falar sobre as obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Veja, a situação de João: está preso, ele chama discípulos dele e vão perguntar para Jesus o seguinte, versículo 3: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Mas ele não tinha tanta convicção. As convicções que nós encontramos no Evangelho de João, principalmente, porque ele descreve mais detalhadamente a pregação do profeta João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, o maior dos profetas, como nós veremos Jesus dizer. Ele não tinha tanta convicção. Ele não testemunhou, como diz o versículo 32 do capítulo 1, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Como um homem de tamanha convicção, pela revelação que Deus deu a ele, pode, no momento desse, ter dúvida? Nós temos uma tendência, que achar que homens de Deus são perfeitos, e esse é um erro terrível que se comete, porque não só é uma imagem errada da realidade sobre o personagem, como também traz prejuízos, porque tem aplicações para a vida. Tanto que existe uma tendência dentro do cristianismo, uma vertente que entende que o cristão ele não deve mais pecar, ou não peca mais, ou seja, ele alcança a perfeição ainda aqui nesse mundo, nessa vida, antes mesmo de Jesus voltar. Essa é uma aplicação de quem acha que os personagens não podiam ter fraquezas. Mas a Bíblia inteira nos mostra que os heróis da fé de Mateus capítulo 11, em que nesse capítulo ele não vai mostrar os defeitos deles, mas se nós pegarmos todos eles, a partir de Abel, que foi uma grande testemunha do Senhor, e não podemos citar defeitos porque morreu jovem, morreu muito cedo, mas a partir deles nós temos, por exemplo, Noé, que se embriagou, Abraão, que deixou sua esposa à mercê de Faraó, e mentiu várias vezes por medo de ser morto. Nós temos os demais personagens que, quando nós vamos nos aprofundando na história deles, eram personagens com muitos defeitos, alguns deles bem grandes, como por exemplo Jefté, que fez um voto completamente insano, dizendo que se Deus lhe desse a vitória, o primeiro que aparecesse sacrificaria ao Senhor, uma coisa que Deus nunca pediu, mas o momento caótico em que Israel estava vivendo, misturado com as nações vizinhas e influenciado pelos seus pecados, se deixou levar por uma prática comum entre os pecadores de Canaã, o sacrifício humano, e então se depara com a própria filha, única filha, e ele tem que sacrificá-la porque ele fez um voto. Isso não agradou a Deus, me mostrou como eles eram pecadores terríveis, que apesar de crerem e lutarem pelo Senhor, estavam marcados por muitas mazelas profundas. Então, nós chegamos em João Batista outra vez, o homem de tanta convicção, que
testemunhou com fidelidade quem era Jesus, o Filho de Deus. Mas agora ele não está livre e pregando a palavra de Deus abertamente. Ele não está vendo mais as multidões cercando enquanto ele prega a palavra, chamando-as ao arrependimento e com até muita dureza dizendo aos fariseus, duros de coração: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não continueis a dizer que somos filhos de Abraão. Agora ele está encarcerado, sozinho. Agora ele vê os dias se passarem numa cela, e quanto mais o tempo passa e nada acontece, ele testemunhou a glória do Filho de Deus, mas ele não veio para libertá-lo. Ele apontou para o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ele não estava ali para ajudá-lo. E vendo os dias se passarem numa prisão, agora ele já não é mais aquele profeta ousado que está pregando a palavra do Senhor com firmeza, coragem. Ele se sente fragilizado por sua condição miserável, se vê como um pecador igual a qualquer outro, como um publicano em que era odiado pelos judeus, como qualquer pecador que era marginalizado pelos religiosos da época. Ele já não vê a si mesmo como o profeta que deveria anteceder o Filho de Deus. Agora ele está fragilizado. E nesse momento de fraqueza, como é comum acontecer com qualquer pecador, lhe vem a dúvida: se ele é o Filho de Deus, por que eu estou aqui? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou preso se eu sou um profeta de Deus? Se eu não fiz nada? Por que Deus não me libertou e conto os meus dias dentro de uma prisão? A dúvida surge no coração nos momentos difíceis. O fato de Deus revelar a nós isso tem aplicações para nós importantes. Uma delas, como nós já sinalizamos, é que saber que até grandes homens de Deus, sim, como nós veremos no decurso, o Senhor Jesus testemunha sobre João Batista. Versículo 11, Jesus diz: em verdade vos digo, entre o nascido de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele é o último dos profetas. Os profetas foram até João Batista. A transição se dá entre João Batista e os apóstolos, aquele período de transição entre Antigo e Novo Testamento. E depois segue o Novo Testamento, que é a partir do Pentecostes, segue uma nova jornada da igreja. Mas ele é um grande homem. Jesus não diz que ele era um incrédulo, nem diz que ele negou a fé, nem coisa semelhante. Ele reafirma a grandeza do ministério do profeta João Batista. Mas Deus não esconde de nós a verdade sobre suas fraquezas. A Escritura se distingue bastante de outros textos religiosos por esse caráter fiel, verdadeiro, transparente, de revelar a nós, até dos maiores homens como Abraão, Moisés, Davi, Samuel, homens de Deus que são destaque no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, como nós temos Pedro, que negou Jesus 3 vezes, ou o apóstolo Paulo, que também teve suas intrigas e suas lutas diante da realidade, diante dos desafios. Ele não esconde que aqueles homens, por maiores que possam ser aos nossos olhos, eram pecadores. A realidade de que todos são pecadores, ela é a realidade geral, ninguém está fora dela. E isso para nós é importante, porque isso mostra para cada geração seguinte
que apesar de quem somos, é possível viver para a glória de Deus, pela graça do Senhor. Porque há uma tendência de quando nos vemos em nossos pecados, de achar que tudo acabou, que não há esperança, de que é o fim, e que outros foram maiores e, portanto, somos indignos de viver a bênção da graciosa salvação. E Deus então nos revela que eles, os grandes homens do passado, foram iguais a nós. E como João Batista teve sua fraqueza, e quando estava ali aprisionado, solitário, e contando os dias, naquela angústia, tribulação de seu coração, também lhe surgiu a dúvida. Portanto, Deus nos dará graça de renovar a esperança, vendo que até grandes homens de Deus podem fraquejar. Isso alimenta a sua fé, porque diz a você: não desista, não desista. Diante da fraqueza de João Batista, observe que Jesus fortalece a sua fé. Versículo 4 diz: e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João. Veja que a resposta não é direcionada aos discípulos, mas ao profeta João Batista. Ou seja, a pergunta vem de João Batista, o contexto que é revelado a nós, que está no texto, é o contexto difícil, que é o cárcere dele, é de João Batista, e a resposta é destinada a João Batista. Portanto, ele está se referindo àquele profeta vivendo num momento difícil de sua vida. E ele diz: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Observe que Jesus fortalece a fé de João Batista. Sim, sou eu. E mesmo naquele contexto caótico, naquele contexto triste, em que Jesus não vai ao cárcere visitar João Batista e consolá-lo, mas mesmo naquele momento difícil, ele deveria se fortalecer em sua fé e saber que sim, Deus visitara seu povo, e apesar dele estar vivendo uma experiência difícil, não significava que Deus havia falhado ou mesmo simplesmente deixado a sua obra para lá. O Senhor Jesus é sim aquele que ele mesmo anunciara, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta anunciou a vinda de Cristo e deveria continuar firme na certeza de que aquele era verdadeiramente o Cristo, o Filho de Deus. Então ele diz: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, portanto, continue firme. Você está passando por lutas, angústias, dificuldades, você não é melhor do que João Batista, nem de um outro personagem. Ainda que o Senhor Jesus mostra a grandeza do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento, por causa da dádiva graciosa, tanto da justiça que se concretizou pela cruz do Calvário, quanto do Espírito que habita na igreja em plenitude, porque fora dado pelo Senhor Jesus e pelo Pai. Mas somos ainda pecadores, e vemos isso nos personagens também do Novo Testamento. Portanto, se no momento difícil da vida lhe surgem dúvidas, no momento difícil da vida você se sente fraco, e parece que, de fato, Deus te esqueceu naquele cárcere, e nada muda com o passar do tempo, e um dia vem, outro dia vai, e o tempo passa, e as coisas não mudam, e dando a entender, aparentemente, de que você foi abandonado naquele estado triste de uma prisão. Lembre-se que a sua situação, o seu contexto, a sua realidade difícil não anula a glória de Deus ou a obra de Deus, porque ela é muito maior. O interessante é que Jesus não explica para João Batista o que Deus estava fazendo na vida dele. Jesus não se preocupa em explicar a João Batista: não, olha, o que acontece é o seguinte:
a sua vida tem esse propósito, Deus está trabalhando na sua vida desse jeito, Deus vai terminar o seu ministério daquele jeito. Ele não fala nada sobre a morte de João Batista, ele simplesmente fortalece a fé de João Batista. João Batista, continue firme, sim, sou eu, e continuarei sendo quem eu sou, apenas permaneça firme, não seja motivo de tropeço, não desista, não esfrie, não duvide, porque sim, sou aquele que você mesmo havia anunciado, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido. Então, quando você se sentir fraco na fé, lembre-se que fraqueza semelhante se vê nos personagens da Bíblia. E o que Deus faz com eles é fortalecer a fé, dizendo, não desista. Porque a obra da salvação, ela é muito maior do que eu, é muito maior do que você. E o que Deus está fazendo na história vai muito além das nossas pequenas vidas, ainda que possa usar as nossas vidas para manifestar a glória dele. Como usou a de personagens, foi por meio de personagens da Bíblia que Deus foi falando à sociedade, foi até revelando mesmo a sua escritura naqueles momentos específicos. Portanto, eles cumpriram o propósito, mas a obra da salvação era muito maior do que eles. Então você só precisa continuar firme. Você só precisa continuar firme. Tanto que a partir do versículo 7, o Senhor Jesus vai falar sobre João Batista. João Batista veio perguntar, ou mandou perguntar sobre Jesus, sobre a esperança que ele deveria ter em Cristo, e Jesus vai falar sobre João Batista, o que reafirma quem ele é. E falando sobre João Batista, Jesus reafirma que ele de fato era o Elias que estava para vir, como nós lemos no versículo 14. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Sim, ele é aquele que fora anunciado, que Elias viria e prepararia o caminho do Senhor antes dele chegar, ou seja, prepararia as pessoas para a vinda de Cristo. Sim, ele veio. E é João Batista. Portanto, tudo está certo, tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo como tem que acontecer. João não deixou de ser quem ele era, nem a obra deixou de acontecer como deveria acontecer. Tudo o que ele precisava era perseverar. Tudo o que você precisa é continuar perseverando. Nas dúvidas, nas fraquezas, lembre-se, tudo o que você deve é continuar perseverando. Porque Deus continua sendo fiel à sua obra. Ela não vai mudar. Talvez não seja o como você gostaria, porque muitas vezes criamos expectativas que Deus não nos revelou, não nos prometeu. Mas Deus continuará sendo fiel e continuará realizando a sua obra, continuará realizando a sua vontade, continuará fazendo tudo o que tem que ser feito. Mas observe que então Jesus não criticou ou colocou João Batista de lado por causa daquele momento difícil que ele estava vivendo. Essa é uma outra aplicação muito interessante, porque nós temos a tendência, como falamos, de ver nos personagens da Bíblia pessoas perfeitas. E Deus vê os personagens da Bíblia como eles são. E Deus trata eles com graça, compaixão. Então, quando você estiver passando por aquele momento difícil, veja como Deus tratou os personagens que passaram por momentos difíceis e tiveram suas dúvidas, angústias, medos, até pensar em desistir. E Deus tratou com graça, misericórdia e fortalecendo eles. O Senhor Jesus fortalece o profeta e o trata com graça e misericórdia. E podemos ver isso quando comparamos com o que vem a seguir. Observe, até o versículo 15,
O Senhor Jesus estava falando sobre João Batista. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que acontece é que a partir do versículo 16, ele muda o foco. Agora ele não vai falar para ou sobre João Batista. Ele falou para João Batista, quando deu a resposta, e depois passou a falar sobre João Batista, reafirmando que não deveria haver dúvidas para ninguém sobre quem de fato era Cristo, porque inclusive aquele que deveria antecedê-lo já havia vindo, que era o próprio João Batista. Então tudo está no devido lugar, tudo está certo. Apesar dele estar preso, tudo está acontecendo como tem que acontecer. Portanto, observe que o fato de tudo estar debaixo do controle de Deus não significa que tudo esteja ou deva estar funcionando como nós gostaríamos. O João está preso, mas ele está no lugar que deve estar. As coisas estão acontecendo, porque o importante é que Jesus está ali, fazendo a obra e indo para a cruz do Calvário para consumar a obra da salvação. Tudo está acontecendo, apesar dos inimigos se levantarem, Herodes prender João Batista, apesar de toda a perseguição dos fariseus e saduceus e outros adversários. Apesar de tudo, Deus está no controle. As coisas estão acontecendo. Pode não parecer aos seus olhos, como não parecia aos olhos de João Batista, preso naquele cárcere, mas tudo estava no controle. E Deus estava realizando a grandiosa obra da salvação. Lembre-se disso na sua vida. Tudo está no controle, mesmo quando não parece estar. Mas ele começa a falar sobre a geração. Agora Jesus, como disse, fala de todos, aquela geração. Versículo 16, ele diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? Agora ele se dirige para o povo. João Batista foi um grande homem de Deus, ou era um grande homem de Deus. E apesar de suas dúvidas, apesar daquele momento difícil, João Batista era um grande homem de Deus. Mas o que eu vou falar dessa geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois João, que não comia nem bebia, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Observe que o problema não está em João Batista. O problema, na realidade, estava na geração ao redor de João Batista, ao redor de Jesus. João Batista veio como um nazireu. O nazireu era aquele que era consagrado a Deus e tinha uma série de regras, não poderia beber vinho. É claro que quando se fala beber na Bíblia, não se pode esperar que estivesse se referindo a um suco ou água, porque inclusive a água é uma necessidade vital e não haveria nenhum problema na Escritura inteira acerca de beber um suco, por exemplo, porque inclusive as frutas eram comidas. Então, quando se fala de beber, sempre está se referindo à questão alcoólica mesmo. O vinho, que era a bebida mais comum dentre os judeus, ainda que entre outros povos, não necessariamente. Mas aqui nós estamos dentro do contexto judaico. Então, ele não poderia beber, cortar cabelo e fazer outras coisas. Ele era um homem que era consagrado a viver exclusivamente para o Senhor. Havia um voto consagrado. E Deus, que deu a Zacarias e Isabel a graça do filho João Batista, deu já com essa consagração. Na verdade, digamos, voto foi dado pelo próprio Deus. Foi Deus quem disse: ele vai ser assim. A vida dele tem que ser consagrada, porque eu o escolhi para ser um profeta que preparará o caminho do Senhor. Observe uma coisa: João Batista não escolheu ser profeta.
João Batista não escolheu ter uma vida de nazireu, uma vida consagrada, dedicada exclusivamente à obra de Deus. Deus destinou ele a isso. Portanto, observe que a vida de João Batista, desde antes do seu nascimento, já tinha um propósito. Um homem que seria consagrado, que prepararia o caminho do Senhor Jesus, e que, portanto, tinha um propósito inteiro na sua vida. Morreu jovem, por sinal. E ele, disse Jesus, não comia nem bebia. Ou seja, ele não se fartava nos banquetes, não sentava com os publicanos, não bebia vinho, ele não tinha uma vida social comum, como as demais pessoas da sociedade. E então, vendo aquele homem que comia mel silvestre e gafanhotos, vestido de peles de animais e vivendo no deserto, um homem atípico, mas profetizando, pregando a palavra do Senhor para a sua geração, os religiosos da época olham para ele e dizem: tem demônio, não pode, um homem desse não é normal, deve ter algum demônio, porque como é que esse homem não come, não bebe como a gente, e vive no deserto, e tem essa vida ascética, ou seja, completamente separada e exclusivamente dedicada ao seu ministério? Isso não é normal, tem demônio. E eles então criticam João Batista por ter uma vida totalmente consagrada a Deus, e em vez de verem o Espírito de Deus operando na vida dele, viram demônios. Observem que o homem não vê a realidade como ela é. O que Deus estava fazendo na vida de João Batista era uma coisa, o que os religiosos da época viram foi outra totalmente diferente. Mas observe a sabedoria de Deus. João Batista, um homem consagrado, separado exclusivamente para o ministério. Jesus, olha o contraste. Veio o Filho do Homem, é o próprio Jesus, que come e bebe, portanto, que se senta com os publicanos. Vocês lembram? Jesus come com os pecadores em Mateus 9, versículo 10 a 13. Jesus está com os publicanos, com os pecadores, com os indesejados e marginalizados da época, condenados pelos religiosos, e está comendo e bebendo, está se alegrando com eles, claro, sem pecado algum, porque Jesus vivia perfeitamente à vontade do Pai. Mas ele come e bebe em uma vida social e glorifica a Deus por não pecar, inclusive, em tudo isso. E aí, o que a geração diz? Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. João Batista veio consagrado a Deus, chamaram de um homem de demônios. Jesus veio tendo uma vida social e comendo e bebendo, mas também pregando a palavra e realizando os milagres de Deus, e condenaram como glutão e bebedor de vinho. Por isso, exatamente a palavra de Jesus: a quem compararei esta geração? É como meninos que gritam aos companheiros nas praças: nós tocamos flauta, não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Vocês querem o quê? Em outras palavras, vocês querem o quê? Percebem? O Senhor Jesus está condenando aquela geração, dizendo: o que vocês querem da vida? Porque se a gente faz uma coisa, vocês criticam. Se a gente faz outra, vocês criticam. Se a gente faz outra, vocês criticam. Vocês reclamam de tudo, nada está bom para vocês. Tudo está ruim aos olhos de vocês. Vocês nunca estão satisfeitos. E João Batista pregou a palavra de Deus pelo poder do Espírito, e Jesus não só pregou a palavra de Deus pelo poder do Espírito, mas ainda concorrendo com isso, realizou grandes sinais e maravilhas, como ele mesmo disse: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Vocês querem mais do quê? Os pecadores simplesmente insatisfeitos. Observe, Jesus diz
que os homens pecadores, as gerações de pecadores, estão sempre insatisfeitas, não adianta fazer nada, sempre criticarão e reclamarão de tudo. Observe que Jesus deixa claro, o problema não está nele e nem em João Batista, mas na geração insatisfeita que sempre reclama de tudo. É diferente a nossa sociedade? Me diga, é diferente? Não estão sempre reclamando de tudo? Não estão sempre desprezando tudo que vem da parte de Deus e criticando tudo que vem da parte de Deus, porque não conseguem ver a glória de Deus em nada? E é por isso que Jesus passa a condenar as cidades por onde ele pregou e realizou milagres. Versículo 20 ao 24. E a dizer a essas cidades, lembre-se, ele não está falando de cidades romanas, cidades gregas, cidades de gentios, sejam elas quais pudessem ser. Ele está se referindo a cidades judias, cidades de judeus, que são chamados de, na época, o povo de Deus. E essas cidades dos judeus, povo de Deus, ele diz, no dia do juízo, haverá menos rigor para as cidades pagãs de Tiro e Sidom do que para vocês. Cafarnaum, elevar-te-ás ao céu, descerás ao inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Portanto, o pecado de Sodoma e Gomorra, com tudo que nós encontramos na Escritura, ainda é menor do que a incredulidade. Observe como Deus olha e compara os pecados. O pecado de Sodoma e Gomorra, por não ter recebido o testemunho, o dia de Cristo, ainda é menor do que a incredulidade daqueles que viram a glória de Deus. Portanto, Jesus condenou mesmo ao inferno aquela geração de judeus que era chamada de povo de Deus. O problema não estava em João Batista, um homem de Deus vivendo um momento de fraqueza, de dúvidas, de dificuldade. O problema estava naquela geração que recebeu todo o testemunho da parte de Deus e mesmo assim fechou o seu coração e não creu no Senhor. Veio o profeta e rejeitaram, veio o Filho de Deus e mataram. E o juízo do Senhor viria sobre eles. Mas encerrando, a última parte do nosso texto, Jesus nos dá uma palavra de esperança, não estava tudo perdido. Realmente ele estava condenando cidades duras de coração, mas não estava tudo perdido. Porque aqueles que os religiosos desprezaram, Jesus acolheu pela graça. E no versículo 25, então, ele diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. E quando ele diz as revelaste aos pequeninos, ele não está dizendo que Deus falou diretamente para eles e não falou para os sábios instruídos. Ele está dizendo que Deus deu a eles um coração pronto para receber a palavra de Deus, para crer no Senhor Jesus, como também no profeta João Batista, a palavra no caso dele. Enquanto os religiosos da época, os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, que rejeitaram tanto a pregação de João Batista quanto o próprio Filho de Deus, Jesus, eles estavam com o coração duro. Então, Jesus diz, graças te dou, porque o Senhor quebrantou corações, o Senhor abriu corações, e aqueles pequeninos desprezados, os publicanos, os pecadores, os marginalizados, eles creram,
eles comiam com Jesus, eles foram discípulos de João Batista, eles seguiram a Cristo em muito de sua jornada. Não estava tudo perdido. Onde não se esperava ver fé, Jesus encontrou em alguns dos personagens que rogaram o favor de Jesus. Jesus disse: nem em Israel encontrei fé como esta. Como daquele centurião, aquele oficial romano. Lembra do dia de Elias? Teve um momento que Elias viu que não adiantava continuar o ministério. Estava sendo perseguido pelos reis de Israel. Os profetas foram mortos. O povo não queria saber da pregação da palavra. E naquele momento estava fugindo da esposa do rei. Não havia sentido para continuar o ministério. Ninguém queria saber de nada. E Deus conforta o coração do profeta dizendo: calma, reservei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Deus preservou o seu povo. Eram poucos, mas o suficiente para continuar a obra. Jesus faz a mesma coisa. Parece que está tudo perdido, mas não está, porque aprouve ao Senhor dar a estes pequeninos, indesejados, marginalizados, ignorados, a graça de compreender, de crer, de se achegar ao Senhor pela fé. Poderiam ser poucos aos olhos ou insignificantes perante as autoridades, mas eram suficientes para Deus glorificar o seu nome naquela geração. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus quis dar a eles a graça da salvação. Por isso que orgulho e cristianismo são completamente opostos. O cristão não pode se orgulhar de quem ele é, porque na verdade o que ele é um pequenino agraciado pela misericórdia do Deus Santo, que viu a miséria daquele pecador indigno e mesmo assim se compadeceu e deu a ele a graça de compreender e crer no evangelho da salvação. Porque foi do agrado do Pai. Não temos como nos orgulhar de nós mesmos, porque não há em nós nada, absolutamente nada para nos orgulharmos. Portanto, o orgulho do pecador nada mais é do que a sua tolice e ignorância, porque não percebe nem o óbvio a sua insignificância. Mas foi do agrado do Pai dar a eles a salvação. E Deus revelou Cristo a estes. E é por isso, então, que Jesus chama. O chamado de Jesus é porque, apesar dessa geração parecer de todo perdida, há esperança, porque Deus quer salvar e tem salvado pecadores. Talvez não os que você gostaria, os grandes, os sábios, os instruídos, os poderosos, mas Deus tem salvado pecadores. E Jesus chama então: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe quem estava cansado e sobrecarregado? João Batista. João Batista estava preso, contando os seus dias numa cela, sem nenhuma esperança de sair dela. E Jesus chama: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, é uma promessa. Você está cansado do mundo? Você está cansado da geração? Porque não adianta tocar nem cantar, e o mundo não dançará, o mundo não lamentará, por causa da dureza do coração. Vai a Cristo, isso basta. Lembre-se da palavra do Senhor para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta.
e vai ao Senhor. Porque a obra do Senhor não vai parar a despeito do mundo que jaz no maligno. Deus não falhará a despeito das nossas lutas e tribulações. Deus não nos abandonará, apesar de ainda sermos pecadores. Portanto, lança o seu coração sobre Cristo, repousa em Cristo e espera em Cristo. Faz o que o profeta e rei Davi, no final, na velhice de sua vida, nos ensina pelo Espírito Santo a fazer, dizendo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, porque o Senhor é fiel e nada impedirá o seu agir. Portanto, confie nas promessas do Senhor e apenas se lance sobre ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A geração ignorou Jesus, mas ele continuava ali, acolhendo os pequenos pecadores que sentiam a necessidade dele, que estavam cansados do mundo, que estavam exaustos dessa jornada de um mundo que jaz no maligno. Você também está? Então apenas lança a sua vida sobre Cristo, creia e persevere no Senhor e espere nele, porque nada poderá nos separar do amor de Deus. E portanto eu gostaria de terminar com as palavras do apóstolo Paulo, que nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 36, 35 em diante: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.